A pregação é o tempo da maturidade. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4, 1. Enquanto você procura, eu quero lembrar vocês que já iniciamos a escola de líder, amém? Eu dei a primeira aula hoje para o nível 1, teve o nível 2 e o nível 3. Semana que vem, você está convidado a estar conosco, porque a segunda aula você ainda pode se matricular. Na verdade, tu já está matriculado, tu passou no último encontro? Já está matriculado, você faltou. Amém? Então, conto com a sua presença. Diz assim: e digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e cuidadores até ao tempo determinado pelo Pai. Ai, meu Deus. Deus está falando? Olha para o teu irmão e diga assim, pelo título, já tenho certeza que Deus vai falar contigo. Só essa parte. Apóstolo Paulo, quando ele escreve esse capítulo, ele vai falar sobre herança, ele vai falar sobre paternidade, ele vai falar sobre administratividade. A carta de Paulo aos Gálatas é um grande ensinamento teológico. Apóstolo Paulo fala sobre legalismo, apóstolo Paulo fala sobre ser pesado em tradicionalismo, ele fala sobre liberdade da fé, como saber administrar a liberdade em Cristo que lhe foi dada, para que a liberdade não venha se transformar em libertinagem e você fazer o que você acha adequado ao seu bel prazer. Então ele começa a falar de coisas muito interessantes. Mas quando ele diz assim, ó, no tempo em que o herdeiro é menino, nada se difere de um escravo. E ele só passa a ter administratividade no tempo determinado pelo pai. Não é o tempo que ele ficou maior de idade, é o tempo determinado pelo pai. O pai consegue ver, enxergar e ter um discernimento se aquela pessoa está preparada para algo ou não. E Paulo continua dizendo, o que ele está querendo dizer? Eu vou contextualizar aqui para alguns entenderem, amém? Se eu começar daqui da onde eu estou, algumas pessoas vão entender a mensagem, outros que são novo convertido não vão entender, e outros que estão visitando a igreja pela primeira vez. Então eu quero trazer um tema bem amplo, que vai ser libertador para todas as pessoas em todas as etapas aqui da igreja. Aqueles que estão chegando agora, aqueles que já são crentes há 20 anos, vão entender a mensagem. Apóstolo Paulo está escrevendo uma carta, a carta de Gálatas é endereçada aos judeus que se converteram a Cristo, mas ainda queriam manter as práticas religiosas do judaísmo. Não tem como, de fato, você desvencilhar o evangelho de Cristo com o judaísmo, porque o evangelho de Cristo é uma promessa para os judeus. Jesus viria para os judeus. Mas aí o apóstolo Paulo está comprando uma briga muito grande, porque os judeus que se converteram lá na Galácia, os judeus que estavam lá, os Gálatas, num lugar chamado Galácia, lá onde eles estavam, ali naquele ambiente tinham sinagogas, porque na Grécia inteira tinham sinagogas. Vocês lembram que quando o povo saiu da Babilônia, foi instituído o judaísmo. E quando foi instituído o judaísmo por Esdras, o povo de Israel só passou a ser chamado de judeu depois da Babilônia. Antes da Babilônia eles eram conhecidos como Israel, e antes da terra prometida eles eram conhecidos como hebreus, andarilho, aquele que é seminômade, que não tem terra. Então quando eles voltam da Babilônia, com o judaísmo instituído por Esdras, Esdras diz o seguinte: vamos instituir o judaísmo para que não se perca a palavra, o ensinamento da palavra. Porque nós voltamos o nosso coração para os ídolos, nós voltamos o nosso coração para o que é errado, porque abandonamos a palavra. Não é porque a gente é ruim ou é bom. Até o bom, ele se perverte se ele abandonar a palavra. E o que é ruim se torna pior ainda. A palavra que limpa o nosso coração e nos torna. Então Esdras disse, vamos instituir. Quando o povo voltou da Babilônia, eles voltaram somente 20% para a terra de Israel. A terra de Israel estava em escombros. Então muitos judeus não quiseram voltar depois de 70 anos. 60% dos judeus preferiram continuar na Babilônia, porque tinham se estabelecido lá com o comércio, com a vida deles.
Tanto que hoje, nos lugares que mais tem judeu até hoje no mundo é Estados Unidos, segundo lugar é o Iraque. E agora o Iraque está expulsando todo mundo, porque a guerra, né, é religiosa, intifada, então estão expulsando todo mundo. Mas até pouco tempo atrás era um dos lugares que tinham mais judeus, ainda da herança da Babilônia, porque a antiga Babilônia é o Iraque, hoje. E os outros 20% dos judeus se espalharam pelo mundo. Não quiseram voltar para Israel e nem quiseram ficar na Babilônia. Eles espalharam pelo mundo. São chamados de judeus da diáspora, que são chamados de judeus que se espalharam pelo mundo. Então, quando Jesus vem, Paulo vai pregar em tantos lugares, quando ele chega na Grécia, tem uma sinagoga. Porque os judeus, aonde eles foram, eles abriram uma sinagoga, que é um centro de estudo, para eles não perderem a palavra. Quem está comigo? Aí atrás está dando para ouvir? Então, quando Paulo vai pregar lá na Galácia, muitos homens não cristãos se convertem, ou seja, não judeus se convertem, os gentios. Mas também tem judeus que moravam lá de sinagoga que também se converteram. E eles entenderam de fato que Jesus Cristo era o Messias que eles esperavam. Porém, entretanto, todavia, eles entenderam que Jesus, sendo um judeu, ele não iria vir implantar um reino, uma mentalidade que iria desempregnar a cultura judaica. Ao contrário, ele iria reforçar a cultura judaica. Então os judeus lá da Galácia começaram a obrigar os gentios, que eram gregos, a viver o modo de vida deles, se vestir igual a eles, comer a comida deles, viver a vida deles. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta, gente, para resolver um problema. Qual o problema? Olha, vocês estão sendo pesados demais para eles. Eles não são judeus. A única coisa que eles têm que fazer é largar a imoralidade sexual, melhorar suas vestimentas, sim. Mas você não tem que tornar ele um judeu com a cultura judaica. Agora eu estou tirando questão de cultura e estou estabelecendo uma nova aliança. Então, ali. E Paulo diz assim, ó, vocês não estão tendo maturidade, vocês são crente, vocês estudam numa sinagoga há anos, mas ainda vocês são meninos. E ele continua dizendo, eu oro e sofro dores de parto, até que Cristo, filhinhos, seja formado em vós. Ele está escrevendo para pessoas novas convertidas, mas está escrevendo para judeus que já estudavam a palavra desde pequeno. O que ele está querendo dizer? Que a maturidade não vem com o tempo, a maturidade vem com o entendimento. Eu conheço jovens de 21 anos que são maduros, eu conheço homens de 60 que são imaturos. Dormir e acordar não lhe acrescenta maturidade. A maturidade, ela é uma equação do tempo com o desejo do crescimento pessoal. Dormir e acordar não te amadurece. Também só ter desejo só ter o desejo de amadurecer também não te amadurece. O tempo é uma ferramenta que, atrelada com o desejo do crescimento pessoal, traz a maturidade. Eu conheço homens tolos de 50. Eu conheço jovens justos e maduros com 20, com 18. Quem está entendendo? Olha para o teu irmão e diga, você está ficando bom a mensagem de hoje, hein? Diga assim, ainda bem que tu veio hoje. Deus está falando contigo. Então o apóstolo Paulo diz assim, ó, enquanto o herdeiro é menino, nada o difere de um escravo. Uau! Essa palavra eu poderia terminar aqui, nem precisava de eu terminar pregando, né? Vocês já entenderam o final dela. Tem gente que está assim, até sei o que vai ser o final, né? Não, vocês não sabem. Tá vendo como tu está soberbo? Você não sabe. Pode Deus trocar tudo no meio do caminho. Não subestime a revelação. Escute, ele está querendo dizer o seguinte, amigo. Olha, você é dono de tudo, você é dono da fazenda, você é dono de tudo, mas vai ser tratado igual um escravo aqui dentro, como qualquer outra pessoa. Por quê? Porque nada difere de um escravo. Tem pessoas que estão dentro da igreja, são herdeiros ou não são? Mas não se difere de um escravo. Tem pessoas que, gente, numa boa, quando eu vou aconselhar alguns casais, eu não sei se eu oro por eles, eu não sei se eu aconselho eles, ou se eu dou uma chupeta para eles. Porque você vê que não teve nenhum preparo para casar. Eles não estavam preparados para casar.
Não estavam preparados para ter uma vida. Quiseram casar, quiseram ter vida de adultos, mas sem ter maturidade. Não é sendo menino, mas sendo meninos na sua estatura emocional, sendo os meninos na sua estatura espiritual. E aí ficou dois imaturos dentro de casa que não se resolve. Por quê? Por falta de entendimento. Não, por desentendimento, por falta de entendimento, que é a mesma coisa. Apóstolo, fulano, eu e meu marido, a gente não dá certo, ele não me entende. A palavra não entender é desentender. O antônimo de entendimento é desentendimento. Sem entendimento não tem maturidade. Não existe crescimento, não existe prosperidade, não existe bênção. Todo ser humano ele tem que evoluir. Todo ser humano ele tem que crescer. O crente tem que aprender a palavra e tem que crescer. O erro de hoje tem que me fazer crescer amanhã. Tem pessoas que são nanicos na fé, 20 anos de igreja, mas não evolui, não cresce, não avança. Por quê? Ficam estagnados. Quem está começando a entender a mensagem? Quando o apóstolo Paulo fala, lá no final do capítulo 4, ele vai falar sobre o aio. A palavra aio, em grego, quem já leu Gálatas, entenda. Ele diz assim, ó, o aio era um servo grego. A lei servia de aio. Quem já leu esse texto? A lei servia de aio para conduzir o homem a Cristo. O que é um aio? Não é aio, é porque no grego, a letra gama, né? O gama, ele é um Y, só que ele é traduzido como G para o português. Ele parece um Y, mas ele é traduzido pelo G. Quando traduziram a Bíblia para o português, do grego, né? Colocaram o Y como I, porque o Y para nós ele representa o I. Então ficou aio, mas o certo é ago. Daí que vem a palavra pedagogo. Padia é criança em grego. Ago é escravo. Por exemplo, um pedagogo, um professor, ele é um escravo de criança. O pedagogo, por isso daí vem a palavra pedagogo, escravo de criança. Não tem outro nome. Ah, parece que eu sou escravo dessas crianças. É isso mesmo que tu é, escravo de criança. Esse é o nome que se dá. Quem está entendendo? Toda criança tinha, o pai era bem sucedido, ele contratava, ele comprava um escravo grego, que era chamado de ago. Esse escravo grego tomava conta, ou essa escrava, tomava conta da criança desde pequenininha até o casamento. E quando essa criança crescia, no dia do casamento, o escravo era liberado. Ele ganhava a sua euforia, porque ele cumpriu o seu propósito, ele criou essa pessoa até o casamento. A partir daquele momento, aquela mulher agora iria estar nos braços do seu noivo e o escravo ele era liberado. Então o apóstolo Paulo ele usa essa terminologia para falar com os judeus no entendimento da lei. Ele disse, a lei, o Antigo Testamento, ele foi servo de Deus, o escravo de Cristo, para conduzir o povo a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo ele é mal interpretado por alguns cristãos quando ele diz que o Antigo Testamento foi liberado. O Antigo Testamento foi liberado quando foi estabelecido o Novo Testamento. Ele não foi anulado, ele foi liberado. Alguém aqui o cara pegou uma arma, uma espada, e quando casou, no dia do casamento ele olhou para o escravo e disse, agora não sirvo você para mais nada. Enfiou uma faca no umbigo dele, pronto, matou ele. Ao contrário, o que essa criança tinha de sentimento em relação a esse escravo? Gratidão. Ele se tornou alguém muito próximo da família. Concorda comigo ou não, gente? Então tinha um carinho. Então o apóstolo Paulo está querendo dizer nesse tempo, olha, o Antigo Testamento, ele não se tornou um antiquadro. Ele não se tornou obsoleto. Não é isso que eu estou querendo dizer. Você tem que agradecer ele, porque foi o Antigo Testamento que te deu promessa de um Messias. E agora você encontrou o Messias, mas não descarta aquele que te trouxe até aqui. Então nós temos que continuar obedecendo o Antigo Testamento, continuar assim, mas entender que o Novo Testamento e a graça, ela é superior ao Antigo Testamento. Você está entendendo?
Porque o noivo tem muito mais autoridade agora sobre aquela mulher que casou do que o escravo que conduzia ele. Antigamente o escravo tinha total governo. Agora não, quem tem é o noivo. Mas o noivo, a noiva ainda, tem respeito pelo escravo que criou ele. Quem está entendendo? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Por isso que Deus fez chegar até nós o Novo e o Antigo Testamento. E aí tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz assim, ó: o que eu posso semelhar ao reino de Deus? O reino de Deus é semelhante ao homem que tira do seu baú coisas novas e coisas velhas. De que Jesus está dizendo? O homem que prega no Novo e prega no Antigo Testamento, que tem esse equilíbrio, para não viver só a antiga aliança, mas também que possa viver a totalidade da nova aliança. Amém? Isso tudo ele está ensinando maturidade, isso tudo ele está ensinando crescimento espiritual. Agora olha só que tremendo que ele diz. Olha, vamos ler aqui rapidinho. Abra comigo em Hebreus. Hebreus 6:12. Hoje nós vamos estudar a palavra, amém, irmãos? Porque é a palavra que liberta, amém? Quantos creem que é a palavra que liberta? Para que vos não façais negligentes, mas sejam imitadores do que, pela fé, a paciência, herdaram as promessas. Vou repetir. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam a promessa. Então, a maturidade e as conquistas que Deus tem para nós, ela vem somente pela fé, sim ou não? Você vai ver vários textos bíblicos que está falando que é a fé e algo mais. A fé e um posicionamento a mais. Tiago diz que a fé sem obra é morta. Aí Paulo disse que nós somos salvos exclusivamente pela graça. Então há uma síntese entre um e outro. Vocês sabiam que Martinho Lutero quis tirar o livro de Tiago da Bíblia? Porque quando ele viu o livro de Tiago, que Tiago disse que a fé sem a obra é morta, e ele fala só sobre a graça, a extrema graça, ele quis tirar. Claro que ele não conseguiu tirar, porque ele nunca vai conseguir tirar aquilo que Deus colocou. Ele era só um homem. Ele foi importante no protestantismo, mas ele não conseguiu fazer o que Deus limitou ele. O homem teria que compreender e saber viver a complexidade entre a graça e a obra. Porque aquele que é alcançado pela graça, ele pratica boas obras. Indiferente das obras não salvam, mas você pratica. Então a maturidade é saber da tua responsabilidade. Quem entende isso? Só que como você falar sobre maturidade para uma geração como essa? Como você falar de umas pessoas que têm uma fé tão inocente ao ponto de não querer fazer nada além da fé? Não é isso? Quando você vai ver Pedro falando, vamos lá, vou te dar referência. Quando você vê Pedro falando lá, não vamos ler tudo não, você guarda a referência para tu estudar em casa. 2 Pedro capítulo 1, ele diz que devemos acrescentar, olha o que Pedro diz, que devemos acrescentar à nossa fé a virtude, o conhecimento, e muitas outras coisas está escrito lá. Pedro diz que devemos acrescentar à nossa fé virtude, conhecimento e tantas coisas. Então não é só a fé, por isso que crentes não amadurecem. Porque uma fé sem um algo mais, ela se torna um fideísmo. A vida da pessoa não anda, a pessoa parece que está andando em círculo. Ela não tem maturidade, ela não cresce, ela não avança. E aí não inspira pessoas do lado. Elas não conseguem dar um passo além para crescer, para amadurecer. Quem entende isso? Quantos querem amadurecer aqui? Quer ver uma época, a minha avó, quando eu tinha 8 anos de idade, a minha avó chegou e falou assim, Davi, arrumei um emprego para você. Falei assim, what? Emprego? 8 anos de idade. E aí me botou para trabalhar na oficina mecânica. Ele vai te ensinar uma profissão. Eu falei assim, amém, vou ganhar um dinheiro, né? 8 anos de idade a gente já sabe que é dinheiro, irmão. Falei, vou ganhar um dinheirinho. E aí minha avó falou assim, não, tu vai ganhar nada não. Falei para ele que não precisava te pagar nada, era só para tu aprender a profissão. Eu saía da escola e ia direto para lá. Sabe o que eu aprendi?
Nada. O cara só me botava para lavar peça. Pincelzinho, gasolina e lavar carburador, porque na minha época era carburador, não era injeção eletrônica. Desmontava aquilo lá. Meu sonho era montar. Ele, não, montar é comigo, só desmonta e lava. Eu lavava, pincelzinho. Aprendi o quê? Nada. Mas aprendi uma coisa: horário, sem receber. Meu irmão, tem horário para sair, tem horário para chegar. Você chegou atrasado. 8 anos de idade. E aí quando eu olhei no espelho, que assim, eu lembro que eu tinha uns 8 anos de idade, eu entrei no banheiro, eu senti um caroço, que assim, eu apertei, era um músculozinho que estava nascendo aqui. Eu falei assim, já ganhei um músculo trabalhando lá. A única coisa que eu ganhei. E eu entendi o que minha avó quis me ensinar. A minha avó não queria que eu ganhasse dinheiro, a minha avó queria me ensinar disciplina. Para um homem crescer e amadurecer, ele tem que aprender disciplina. Não se trata de dinheiro, disciplina. Chega para o teu filho hoje e fala assim, internet é só até as 10 horas da noite. 10? Irmão, eu entrava às 7 da noite. Quando eu entrava para dentro de casa, eu entrava de verdade. Hoje em dia as crianças entram, mas elas continuam na rua, porque elas continuam conversando com um amigo que ela acabou de brincar aqui fora. Ela vai lá, se brinca na rua, né? Aí começa a continuar. Ele entrou para dentro de casa, mas a rua está dentro da casa dele. Ele joga com um colega. Eu sou de uma época, galera, que a gente jogava videogame, a nossa mãe fazia aquele monte de lanche assim, ó, pão na torradeira. Lembra aquela torradeira que tu amassava aqui assim? Botava no fogo? Não é aquela época, não. Eu não estou aqui dando saudosismo, não, amém, irmão? Mas era nessa época. Ou então pegava na panela mesmo, jogava manteiga, apertava e colocava aquela fileira empilhada uma em cima da outra, uma jarra de leite lá, a galera jogando videogame, os amigos tudo brincando na sala, e vinha com aquelas fitas de Atari, que assim, com um cestão desse tamanho que assim, e trocava, e o pai dava liberdade para a gente chegar lá e trocar e negociar, a gente trocava, troquei o jogo tal. Gente já era administrador, a gente nem sabia. E aí tinha interação, não é? Mas quando a gente entrava para dentro de casa, entrava mesmo, porque não tinha mais nada para fazer. Irmãos, era morte para a gente quando dava a escurecia. Porque escurecia, entrava a novela, acabou para a gente. Era a novela das 6, das 7, não era assim? Aquelas coisas chatas, Jornal Nacional, Cid Moreira, boa noite. Minha avó dava boa noite para o Cid Moreira, quando acabava, boa noite. Eu falava, não está ouvindo não, mas eu quero falar boa noite para ele. Ela falava assim mesmo, ela dava boa noite para ele, toda noite, boa noite. Ajeitava a saia e levantava. E nisso eu já tinha jantado, e eu dormia de tédio. Eu falava assim, caraca, não tinha internet, não tinha nenhum amigo para brincar. Aí o que acontecia? Eu acordava às 6 horas da manhã, 5 horas já estava acordado. E quando eu acordava, eu ligava a televisão não tinha programação 24 horas e nem canal fechado igual tem agora. Ficava uma luz vermelha, assim, acho que foi por isso que eu tornei tricolor, aquela tela colorida. E um reloginho dizendo, falta 10 minutos, 5 minutos para dar 6 horas. E a programação abria 6 horas da manhã. Aí começava com o quê? Desenho animado até 11 horas. Só desenho animado, Tom e Jerry, Pica-Pau, não sei mais o quê. Né? De tarde para lá não tinha mais programação para adolescente, para criança. No máximo uma sessão da tarde quando tinha alguma coisa de criança. Mas era difícil. Era uma vida saudável. Quando meu pai chamava a gente e tinha doutrina, não era? Cada um tinha que limpar um cocô do cachorro, tirar alguma coisa, cada um tinha uma tarefa. Quando... Por que eu estou falando disso? Sem disciplina não tem amadurecimento. A gente aprendia a negociar, a gente aprendia a ceder, aprendia a compartilhar, aprendia a submeter, e os nossos filhos não se tornavam egoístas. Divide com ele. Mas dividir. Se o meu irmão partisse um doce, minha mãe estava falando isso comigo outro dia. Eu lembro uma vez que Vassi chegou para mim, meu irmão, irmão dela. Vassi chegou para mim, meu pai trouxe uma rapadura, um negócio assim, falou assim, parte com o Ruth. Aí partiu com a minha mãe. Aí minha mãe falou assim, pai, falou pro meu avô, pai, olha aqui, o tamanhozinho que ele me deu. Você não disse para tu partir? Eu parti, pai. Então dá a tua parte para ele, para ela. Não, tu partiu em 2 partes iguais, qual é o problema de tu dar a tua parte para ela? Dá a tua parte para ela. Ensinava justiça, mesmo no partir de um doce. Você está entendendo? Tudo era motivo para trazer o ensinamento. E as pessoas cresciam com não, não e não.
As pessoas tinham equilíbrio emocional. A mãe não batia no filho porque estava brigado com o marido, não. Porque estava irritadinha com o marido, não. Então, é por isso que hoje eu sou a favor, sim, da Maria da Penha, do Zé, só não tem o Zé da Penha, né? Que tinha que ter, porque tem mulher que bate no marido. E os direitos né, não tem, iguais. Mas eu sou a favor do menino Bernardo, que defende a palmada. Sabe por que eu sou? Porque tem mãe desequilibrada hoje. Porque bate no marido porque está desempregado. Bate no filho porque o marido, não sei o que lá. Bate no filho porque viu a mensagem do marido no WhatsApp. Desconta tudo no filho. Então, se hoje não tem mãe de verdade, então tem que ter alguém que defenda as crianças. Sou a favor? Sim. Não sou a favor do Estado mandar na educação da família, mas nesse sentido eu sou a favor. Amém? Eu sou a favor. Antigamente uma mãe batia porque amava, outra mãe bate porque está estressada. Então sou contra, sim. Agora vamos lá. Deus está falando? Aí já tem filho olhando assim, tá vendo? Eu tenho algo que me defende, irmão. Não se garante muito não que ela vai te pegar de novo. Baixa a tua bola. Baixa a tua bola. Amém? Fica ligado. Aí vamos lá. Quando a nossa mãe ia procurar um colégio para a gente, vocês lembram? Um colégio particular? A mãe chegava, sentava com a diretora, orientadora, pedagoga, orientadora, coordenadora, sentava, apresentava plano de estudo, metodologia de ensino, estrutura da escola, antes de você colocar o teu filho. Hoje em dia, uma mãe vai procurar uma escola para o filho, sabe o que a mãe faz? Ela solta a criança no pátio da escola, a criança brinca, roda tudo, corre, pula, volta suada, aí ela pergunta para a criança, gostou da escola? Você quer estudar aqui? Aí coloca a decisão sobre a criança de 5 anos de idade, aonde ela deveria escolher. É você que escolhe, não é a criança. Aí, quando ela crescer, ela não sabe o que é, se ela quer casar, se ela quer comprar uma bala house. Ela não sabe repartir nada com ninguém, vira egoísta, casa, o casamento acabou. Acabou por quê? Porque no pai não ensinou a partir uma bala, um doce de amendoim. Vai lá e compra outro não, reparte esse. Ah, mas não tem dinheiro para comprar outro? Tem, mas eu quero que vocês repartam, reparte esse. Ah, eu não quero repartir, então dá tudo para ele. Vai ficar sem. Isso gera entendimento e maturidade. Porque aí depois o cara casa, aí a mulher tem que tratar ele igual filho. Quer ser respeitado como sacerdote, mas tem atitude de criança, de menino. Deus está falando sim ou não? Então você pode dar uma salva de palmas para ele? Então, quando a próxima vez que tu perguntar ao teu filho, gostou da escola, filho? Quer estudar aqui? Não gostei não. Então pode aprender a gostar, que é aqui que tu vai estudar. Vai se adaptando. Eu não quero. Vai querer. Vai ter que querer. Amém? Então a gente prepara nossos filhos para serem maduros. A gente prepara nossos filhos para serem homens de bem. Não estou falando de solapar a alma da pessoa com palavras de grosseria, nem bater em ninguém. Não, isso causa traumas. Mas com ensinamento, ser homem de verdade, ser mulher de verdade, preparar os nossos filhos para crescer. E a maturidade, amém? E tem outras pessoas que não alcançaram maturidade, elas só envelheceram. Porque a maturidade que traz para a gente é o tempo junto com o propósito e o desejo de viver. É uma equação de o desejo de crescimento pessoal, propósito divino. Tem gente que acha que só veio na Terra para ter filho, criar o filho e pronto. Se o teu propósito é só nascer, casar, ter filho e educar teu filho casar e tu cumprir o teu propósito, é por isso que muitas pessoas vão parar num asilo depois que o filho casa. Por isso que depois que o filho casa, o filho fala, vou morar no centro de Nova Iguaçu. Não. Eu já até deixei o terreno aqui para tu construir uma casa.
Ele quer os filhos todos ao redor, por quê? Ele acha que o único propósito que ele tem na vida era criar o filho. E agora o filho quer ir para longe. Se você for para longe, qual é o propósito da minha vida? Então a maturidade é você entender quem você é em Deus. Quem está entendendo isso? Você precisa entender isso. Por que eu estou falando? Que em vez de você ficar reclamando assim, nossa, nenhum filho me ligou hoje. Nossa, estou abandonado. Se sentiu coitadinho? Escute isso que eu estou querendo te dizer. Faça ao contrário. Descubra o teu maior propósito nessa terra. E comece a trabalhar, sei lá, vai dar cela, vai fazer alguma coisa, vai procurar um trabalho que te edifique, um grupo da melhor idade, vai fazer alguma atividade, vai fazer uma campanha na favela, vai fazer dar comida ao povo, sei lá, faz alguma coisa que te estimule vida. E aí quando o teu filho quiser te fazer uma visita, você vai falar assim, não, terça não dá para mim não. No dia que você quiser vir, tem que agendar. E você vai ver que aí os teus filhos vão ter que te procurar, né? Você ficar mendigando a atenção dele. Eles vão ver que o propósito da vida deles não era criar eles. Que você tem um propósito além do que de criar um filho, alimentar uma boca. Eles vão entender que ter filho, dormir e acordar fez parte do processo da vida, não é o foco maior da sua existência. Processo da vida. E aí você sai da mão deles. E a tua vida está na mão do Senhor. Fizeram um tempo atrás aí, um trabalho dentro de um asilo que estava morrendo muitos velhinhos, muitos velhinhos estavam morrendo. E aí uma pessoa lá, uma gestora, começou a trabalhar algumas questões lá, no sentido de dar tarefa para os velhinhos. E aí começaram a dar planta para eles cuidar, cada um era responsável por uma planta, e dava uma planta, ele regava a planta, ele cuidava. E aí perceberam que mudou. Morriam 70% dos velhinhos e passou a morrer só 30%. Por quê? Cuidar de uma planta deu propósito para a vida deles e eles pararam de morrer. O que te faz permanecer vivo é o propósito que Deus colocou no teu coração. Então, entender o que Deus tem para você é maturidade. Olha só o que Deus diz aos Hebreus. Ele diz assim, Hebreus 5:12. Olha só, vamos voltar lá aos Hebreus. Quantos estão entendendo a palavra hoje? Hebreus 5:12. Diz assim. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, o tempo que vocês são crentes, vocês já eram para ser mestres, vocês já eram para ser um líder de célula, vocês já eram para ser um 12, um pastor, ou não precisa ser um 12, você pode ser um empresário, médico, fazer o que você quiser da vida, mas pelo menos da célula e cuidando de alguém, ajudando a crescer o corpo de Cristo, você ainda eu tenho que ensinar coisas rudimentais como o que é ser um cristão. Como que um cristão deve se comportar. Apóstolo Paulo está querendo dizer, eu não posso dar alimento sólido para você, eu tenho que dar leite. Quando vocês já eram para ser mestres. Entenderam? Que não tem nada a ver com o tempo de ser crente. Apóstolo Paulo que escreveu os Hebreus, eu já estou dando essa nomenclatura apóstolo Paulo, mas pode ter sido ele, pode ter sido Apolo, mas eu acredito que tenha sido Paulo, pela linguagem. Então ele está querendo dizer, vocês já eram para ser pastores, eu tenho que tratar vocês como novo convertido ainda. Então, qual é o princípio para a pessoa alcançar a maturidade? Agora, é certo que apóstolo Paulo, agora eu tenho categoricamente que apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim, Timóteo, quando você for levantar obreiros, que ele não seja novo convertido, não unja pastor novo convertido, neófito, ele usa essa palavra neófito. Quem está dizendo é apóstolo Davi? Quem está dizendo é apóstolo Paulo. Ele disse, não levante neófito, para que se ensoberbecendo, possa perder, né? Então ele está querendo dizer o seguinte, que tenha maturidade espiritual para liderar outras pessoas.
Olha que interessante, essa questão da maturidade era tão sério para o apóstolo Paulo, que ele ia nas cidades, pregava o evangelho e deixava todo mundo sem liderança. Deixava lá a igreja sozinha, pregava lá, tinha um avivamento, ganhava alma, deixava ninguém cuidando. Um ou outro edificava um ou outro, mas não apontava ninguém como líder. Deixava ele sozinho ali. Nossa, tu viu o que Paulo falou pra gente? Tu viu aquilo outro? Não tinha ninguém como referencial de líder, eles edificando um ao outro. Paulo entendeu o seguinte, é melhor deixar eles sem líder do que colocar um líder imaturo sobre eles. Porque o líder imaturo vai matar eles. Então o que ele fez? Ele pregou o evangelho em vários lugares. Quando ele voltou lá 2 anos depois, aquele que permaneceu crente, mesmo sem ninguém ficar, olha, tem culto hoje, olha, tem culto amanhã, tem célula amanhã. Se ele permanecer crente, sem ninguém cuidar dele, aí ele chegava naquela comunidade de fé, ele olhava e falava assim, e aí, quem tá forte aqui? Aquele ali, ó, a gente não desistiu, ele se levantou como líder na comunidade sem Paulo apontar. Aí Paulo disse, você vai ser o pastor daqui. Quem está entendendo? E aí a hora que ele começou a levantar Tito, começou a levantar Timóteo, começou a levantar Epafrodito, começou a levantar Lídia, começou a levantar Prisca, começou a levantar várias pessoas ali para trabalhar. Mas ele ganhava aquela comunidade para Jesus, deixava lá uns 2 anos, eles se tornarem líder por iniciativa. E a própria multidão apontava quem era o líder. Mas ele não ungia neófito na fé. Não é tremendo isso? E nós temos que continuar usando a metodologia de Paulo. Numa igreja na visão celular, o processo é muito rápido. Tem célula de edificação, célula de multiplicação, escola de líder, consolidação. E uma pessoa com 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, no máximo na visão, com toda a intensidade, trabalhando firme, ele se torna um pastor. Numa igreja tradicional, o cara para ser um pastor, geralmente demora 10 anos, 15 anos para se tornar um pastor. Por quê? O pastor já tem esse critério. Como é que um cara vai ser forjado e frequentando o culto de domingo somente, às vezes um culto de quarta? A intensidade traz esse volume de maturidade, eu entendo isso. Mas o pastor tem que ser preparado. E aí você tem que fazer uma análise da vida dele, olhar, né? Um líder de célula, ele ainda é um cara moldado querendo ajudar outro, né? Não é perfeito, mas ser um pastor é bem diferente. Agora, se para ser um pastor tu tem que ter maturidade, para você ser o gerente de uma empresa você tem que ter maturidade, por que para casar você não tem que ter? Se a família é a base da construção da sociedade, tudo vai ruim se a família estiver ruim. A falta de preparo. Irmãos, é caráter que... ensinamentos que preparam a pessoa para o futuro, amém? Mas que bom que a mãe ensinasse uma filha, ensinasse o filho também, não só a mulher não, a lavar uma louça. É disciplina. Ensinar o filho a dobrar seu guarda-roupa no guarda-roupa, isso é disciplina. Para amanhã não ter problema no seu casamento. Amém? Quantos estão ligados com Deus? Olha para o teu irmão e diga assim, Deus está falando, hein? Glória a Deus. Marcos 4, 26, Jesus está falando sobre a semente. Ele diz assim, há tempo de jogar semente e há tempo de ceifar. Ele disse, não se passa a foice logo depois de jogar semente. Assim é a maturidade. A maturidade não vem com o tempo. O que é a maturidade? Vem da palavra madurar, matura, que é de amadurecer. Não se joga um caroço de manga no chão, a semente, e já espera no dia dar uma manga. Tudo é o seu tempo, mas você tem que jogar a semente para nascer a mangueira. Então você tem que semear para colher a maturidade. É uma postura atrás da outra. O líder vai te dar chamar atenção aqui numa coisa, e aí você vai. Eu tenho discípulos que até hoje não entenderam o propósito. Se a esposa dele chegar e falar assim, procurar a líder dela e falar o defeito dele para a líder, está querendo me queimar com o apóstolo? Molecão ainda, não sabe nada da vida. Ai, meu Deus, me chamou de moleque. Chamei você não, chamei quem faz isso. Não chamei você não. Viu como que a pessoa não alcançou a maturidade? Ele está preocupado com o que eu vou pensar dele, não está preocupado com o que Deus vai pensar não.
E aonde está o verdadeiro crescimento? Que é interior. É uma semeadura. Toda vez que eu semeio, sabe o que eu faço? Toda vez que eu conto um defeito meu para o meu líder, sem esperar minha esposa falar, eu semeei para a minha maturidade. Amanhã eu posso passar a foice. Agora não tem nada na terra. Então, irmãos, você tem ferramenta de discipulado. Qual foi o dia aqui que eu acusei alguém que me mostrou um erro? Apóstolo, eu cometi um erro, gritei com a minha esposa. Tu gritou, tu não é crente não, tu se converte, vai passar no encontro de novo. Foi isso que eu falei? Meu filho, pede perdão a ela e procura melhorar, não grite mais. Primeiro que tu não tem que gritar que ela não é tua filha, ela é tua esposa. Segundo que você tem que se comportar assim. Mas aprendeu, pronto, parou de gritar. Se gritou de novo, pede perdão de novo. Mostra que você está disposto a refazer essa rota. E assim a crescimento, a maturidade. Agora, não tem maturidade se eu esquecer. Eu vou esconder um erro meu. Nunca vai amadurecer. Vai encruar. Vai encruar. Maturidade se vem com ensinamento. Igual um pai ensina um filho, não é assim? Ensina em tudo na vida. Eu lembro uma vez que o meu irmão, quando foi trabalhar nessa mesma oficina que eu trabalhei de ajudante, o meu irmão foi trabalhar lá, e aí ele chegou e falou assim, Léo, o cara falou, o dono da oficina falou, Léo, vai lá na oficina do Flávio, que era uma oficina que era uma distância como daqui, mais ou menos, eu acho que é como daqui no antigo galpão lá. Falou, vai lá na oficina do Flávio e pede ele, fala com ele que eu estou precisando do eixo zangão. Fala para ele mandar um eixo zangão para mim. Aí o meu irmão chegou lá e falou assim, Flávio, o Didil me pediu o eixo zangão. Aí o Flávio falou assim, eixo zangão? Já riu, né? Toma que tem esse aqui, fala para ele que só tem esse. Colocou um eixo enorme nas costas do meu irmão adolescente, aí veio carregando o eixo. Quando chegou lá, ele falou assim, cara, fala para ele que eu quero o eixo zangão, não é esse aqui não. Aí meu irmão volta com o eixo para lá, de novo. Ele pediu o eixo zangão, desculpa, cara, é esse aqui. Aí o Didil falou de novo. Aí, depois que ele deu umas 3 viagens, ele falou assim, não existe queixo zangão não, cara. Os caras estavam rindo dele. Até as pegadinhas te faz amadurecer. Eu lembro que o meu tio uma vez falou comigo assim, ele falava sempre muito sério as coisas, né? Meu tio não era muito de brincadeira, e aí ele chegou para mim, ele estava consertando o carro lá, meu primo estava ajudando numa ferramenta, eu estava na casa dele, ele falou, Davi, assim, fala tio, pega a marreta de desempenar vidro lá para mim, pede a sua tia para mim. Aí E ele não brincava. Ele, tá fazendo o que aí parado, cara? Vai logo lá. Aí ô tia, meu tio tá pedindo a marreta de desempenar vidro. E eu tô vendo lá na varanda, meus primos, meu tio dando gargalhada. Quando eu voltei, pô, marreta de desempenar vidro, doido? O senhor falou, pô? Vai que tem. Sabe, existem coisas que nos amadurecem. Sabe, Deus te coloca num ambiente para você aprender. A vida, ela é experimentada, não é? A vida é experimentada. Tudo contribui para um crescimento. Ele poderia ficar, também! Não, ele falou assim, não deixa, uma hora eu vou trollar alguém também. Não, mas ele poderia ficar, também não quero trabalhar mais nessa oficina. Que não sei aquilo outro. Covardia fizeram comigo. Ou ele poderia tirar umas boas gargalhadas ali e falar, cara, bem-vindo, agora tu pode trabalhar aqui, fica à vontade. Sabe? Saber lidar com a vida. Uma pessoa que tem maturidade, ela sabe lidar com as diversidades, ela sabe lidar com o relacionamento, sabe lidar com o casamento, sabe lidar com a diversidade. Tudo ela se enrijece, tudo ela quer brigar, tudo ela quer arrumar problema, se fecha, arruma problema. Ele torna a vida difícil. O que é fácil, ele torna difícil. Falta de maturidade. Eu falei hoje de manhã, e eu vou voltar a falar, eu vi até uma história muito interessante, quero compartilhar com vocês. Algumas pessoas não entendem o que é de fato ser uma pessoa madura. Ela não consegue compreender o estado delas e com isso ela não alcança a maturidade. Uma criança, ela quer um carro de brinquedo, concorda? Ou ela quer uma boneca, ou ela quer o Batman. Tu deu para eles, dentro de 2 minutos ele está insatisfeito com aquilo ali. Ele já quer uma outra coisa, porque tu ensinou ele assim. E aí ele começa a ficar insatisfeito com aquilo que ele ainda não tem. A maturidade nos ensina quanto custou aquele brinquedo. E o quanto o pai
trabalhou para comprar aquilo ali. Que foi um esforço muito grande. E aí a maturidade traz o quê? Gratidão. Eu conheço pessoas que saem da igreja porque as coisas não estão do jeito que eles gostariam de ter, de estar. Mas eles esqueceram. Eu falei sobre isso aqui. A maturidade faz você fazer uma leitura digna, uma leitura justa do seu redor. O filho que você tem é o sonho de uma estéril e você reclama dele todo dia. Não aguento mais essas crianças. Os filhos que você tem é o sonho de uma estéril. Ela está pagando para fazer trabalho, tratamento, para engravidar, inseminação artificial. É o sonho dela e você está reclamando. O teu emprego é o sonho do desempregado, do pai que está desesperado para pagar o aluguel daqui a um mês e ele ainda não abriu o emprego, porta de emprego. E você está reclamando. A maturidade te faz olhar as coisas da maneira que Deus quer que você olhe, e você se torna mais grato com tudo. O marido que você tem, em um mês ele está casado de novo, se você largar ele. A esposa que você tem, já tem gente querendo pegar antes de ela pensar em te largar. Só falta alguém chegar e falar assim, não sei quanto tu aguenta, cara, se fosse você, largava essa mulher. Tinha que ter alguém com mais estrutura para aguentar essa mulher, como eu. Só falta isso. Você não percebeu a mulher que você tem, a bênção que você tem. Mas a maturidade, a falta de maturidade não faz você enxergar a bênção que a tua esposa é, a bênção que o teu marido é, a bênção que os seus filhos são, a bênção que o teu trabalho é, mesmo que não é o que tu sonha, mas a partir desse Deus pode abrir uma outra porta melhor se você for grato. Eu falei sobre isso hoje na edificação. Como diz o poeta, né? As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, se a gente chegar e ficar assim, está aprendendo na escola, né? Não gorjeiam mesmo não. Mas hoje tem outros tipos de pássaros na minha árvore. Eu não vou ficar olhando para as árvores, para as aves que gorjeavam quando eu era criança. Vou olhar para esse. Imagina. Agora só, imagina comigo. Quem está ligado comigo aqui? Aí eu usei uma frase de um texto em que um homem queria vender a sua propriedade. Era um sítio. E aí ele encontrou com um poeta no meio do caminho, encontrou com Castro Alves. Olavo Bilac, você pode escolher o poeta que você achar aí. Aí ele encontrou com o poeta no meio do caminho, e ele disse assim, poeta, estou querendo vender a minha propriedade, aquele meu sítio, você já foi muitas vezes lá, você conhece ele muito bem. Você poderia redigir um texto para eu botar no jornal para eu vender a minha propriedade? O poeta foi e escreveu. Vendo encantadora propriedade, cujo no arvoredo os pássaros cantam ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um lindo ribeirão. A casa ali existente é banhada pelo sol nascente. E as sombras proporcionam tardes tranquilas nas varandas. Aí passou um mês, o poeta encontrou com Castro Alves lá, encontrou com Olavo Bilac no meio do caminho. O Olavo Bilac falou, e aí, vendeu a propriedade? Ele disse, eu até quis vender, mas depois que eu vi o anúncio, eu desisti. Eu desisti porque eu não sabia quão maravilhoso era aquele lugar. Às vezes as pessoas, pede para as pessoas fazerem uma leitura da sua vida, que você vai ver o quanto sua vida é maravilhosa. Mas a falta de maturidade é enxergar o quanto a sua vida já é maravilhosa. E as pessoas queriam ter o que você tem, ser o que você é. Mas a falta de maturidade faz você sair da igreja por falta de gratidão por aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor?
É um tempo da igreja crescer, amém? Crescer no conhecimento, crescer na palavra, crescer na sabedoria, crescer no amor, crescer nos propósitos de vida, no mandamento, obedecer a palavra, saber se submeter, saber aprender, ouvir não. O não nos amadurece. Quando você fala empolgado, vamos fazer isso? Não. Dá uma raiva, não dá? Meu marido não me ama. Não, ele te ama, mas ele agora é não, amanhã pode ser sim. Você está acostumado só com sim? Então tu está ficando mimado. Só o não causa rebeldia, mas os não, o sim, só o sim causa comodismo. O não na hora certa traz equilíbrio e sabedoria. A pessoa sabe que ela não pode tudo, mas tem que estar satisfeito com aquilo que ela já tem. Assim é no relacionamento com o filho. Eu tenho R$1 milhão na conta. Pai, compra um videogame novo para mim. Não. O senhor é ruim. O senhor não quer comprar. O senhor tem dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu não quero comprar. Não está no tempo de eu te dar esse videogame. Ah, mas se você quiser, pode fazer um bico, catar lata, fazer o que quiser, compra lá o teu videogame. Mas eu acho que não está no tempo ainda. Daqui 2 meses, 3 meses, talvez eu compro daqui 1 ano. Vamos ver sua nota. Ensina a pessoa a esperar a ferramenta do tempo. A equação do tempo com o desejo de algo vai te trazer a maturidade certa. Não é só o desejo de casar que vai te tornar um bom marido. Não é só o desejo de ser um pastor que vai te tornar um pastor. Não é só o desejo, é o desejo somado com o tempo. Só o tempo não te torna um pastor. Só o tempo não te torna um excelente marido, um excelente filho, um excelente pai. Só o tempo não serve para nada. O tempo só consolida o abestalhado que você é. Só revela as tuas falhas. Agora, o tempo esperado ardentemente com crescimento pessoal, com propósito de vida, é uma equação perfeita para te tornar um homem maduro, respeitável e admirável. Ministério de Louvor, pode vir. Tem pessoas que elas dizem assim: eu casei, minha mulher não me respeita. O respeito vem com o tempo. Você semeou agora, já quer colher? Semeie, mude a tua postura e a tua esposa vai reconhecer o homem de Deus que você é. No seu tempo, não é no tempo de Deus. É o pai que dizia, o filho pródigo ele se sentia altamente preparado para administrar tudo, mas ele perdeu tudo na primeira oportunidade que pegou a sua herança. Já terminou, desligou ainda? Não, né? Então tu vai fechar depois dessa. Amém? Sabe por que os caras que ganham na Mega Sena, eles dissipam o dinheiro rápido? Pode ser 10 milhões, pode ser 50 milhões, ele perde tudo rápido. Ah, porque o dinheiro é amaldiçoado, apóstolo. Não, não é por isso não. Eu não sou a favor do cara jogar na Mega Sena não, amém, irmão? Mas se ele jogar, desobedecer, quiser entregar o dízimo, eu nem vou ligar. Eu falo, não peques mais. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Por que a pessoa perde rápido? Porque o dinheiro é amaldiçoado, apóstolo? Não, não se trata de o dinheiro ser amaldiçoado. Se o camarada não teve maturidade para ganhar o dinheiro, como é que ele vai ter maturidade para administrar o que ele nunca ganhou? É por isso que eu não concordo de você dar uma célula para uma pessoa que não batalhou para ganhar uma alma para cuidar. Você pode reparar que aquela célula acaba toda. Ela vai perdendo 1, 2, 3, daqui a pouco não tem mais ninguém. Ah, a pessoa não gostou da minha liderança. Não, não é isso, não se trata disso. Você está cuidando de algo que você não ganhou, que você não batalhou, não adquiriu experiência para ganhar. Quer abrir tua célula? Se vira igual bolacha na boca de velha. Vai lá, corre atrás, abre a tua célula.